Amém? Mas se alguém aí entrar na rede social, dá um cloque nele. Fala, vigia, vaso. Isaías 43, verso 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Um outro texto que eu quero ler com você para nós entrarmos na palavra está em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dois versículos estão no Velho, 2 versículos estão no Novo. E os dois estão falando absolutamente a mesma coisa. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir, Tua palavra é santa, e nós queremos pedir que o Espírito da profecia se revele ao nosso coração, e que possamos sair daqui cheios da Tua palavra, e ao sairmos do culto, que o culto não saia de nós, que possamos levar o culto para a nossa casa, para nosso trabalho, para a nossa empresa, para o nosso comércio, e durante toda esta semana, o Senhor possa continuar falando e ministrando ao nosso coração, no nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Queridos, existe 2 versículos em 2 Coríntios 10, capítulo 10, verso 4 e 5. E ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás, destruir conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu quero que você entenda algo. Quando você lê a Bíblia, no Velho Testamento, quando o povo sai do Egito e vai chegar à terra prometida, eles estão diante da terra, e o que havia lá? Uma terra boa, uma promessa maravilhosa. Havia, a Bíblia diz, uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa extraordinária que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Era a terra da promessa. E aí, o que aconteceu quando o povo chegou lá? Haviam várias cidades fortificadas. Era costumeiro no passado as cidades serem cercadas por fortalezas. Então, quando uma cidade era importante, ela era rica, ela tinha muita coisa, eles construíam muros gigantes de 8, 9, 10 metros. E a Bíblia diz que o muro era tão largo que pessoas moravam embaixo e às vezes em cima. A própria Raabe morava dessas casas sobre o muro lá de Jericó. Nós aprendemos uma linguagem sobre isso, sobre fortalezas. Sempre que você estuda guerras, você vai descobrir que havia fortificações e fortalezas. Mas aqui a Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Falando para a igreja, eu quero que você pegue esta palavra para a igreja, pastor e a liderança, e você, pessoal. É a mesma mensagem, mas uma é aplicada à igreja e a outra é aplicada para a sua vida, para a sua família. Amém, irmãos? Então, pense comigo. Deus está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas. Então, nós entendemos pela revelação que o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo, ele tem a capacidade de fazer exatamente o que era feito no passado: construir fortalezas. Todas as coisas que são importantes e valiosas, Satanás cria fortalezas. Mas eu quero te dar uma revelação da parte de Deus. As fortalezas que Satanás cria hoje, elas não são físicas, elas são mentais. Entende isso? A fortaleza do inimigo hoje, Satanás constrói hoje fortalezas poderosíssimas na mente das pessoas. Aonde que o diabo constrói fortaleza? Na mente do homem. Ele coloca dentro da mente
Há um livro famoso da Joyce Meyer que fala o campo de batalha da mente. Por quê? Porque toda a guerra espiritual é travada na sua cabeça. São seus pensamentos, é aquilo que você acredita, é aquilo que você acha, é aquilo que você pensa. E através de filmes, de livros, de novelas, de conversas, de culturas, Satanás vai colocando na cabeça das pessoas fortalezas poderosíssimas. E eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Existem fortalezas muito poderosas estabelecidas. A irmã do louvor copiou, cadê ela? Você pegou meu sermão, irmão? Já estava falando aqui. A irmã deu um Ctrl+C, Ctrl+V no meu sermão. Irmão, qual é o mal do século? Depressão. Qual é o mal do século? Transtorno de ansiedade. Quais são as doenças do século? As emocionais. Presta bastante atenção nisso. Essas doenças existem, são reais, não quero entrar no mérito. Mas eu quero que você entenda algo sobre isso. Há uma guerra sendo travada na cabeça de todo ser humano hoje. E nós precisamos entender o que o Senhor nos fala. Quando nós lemos aqui, esqueça das coisas passadas. Esqueça das coisas que já aconteceram. O que Deus está falando conosco? Qual é a mensagem que Deus está dando para o nosso coração? Porque eu quero que você, se você nunca ouviu essa frase, escreve ela e guarda. O que é uma depressão? Excesso de passado. Toda pessoa depressiva, ela está sobrecarregada de uma série de situações e de imagens, de problemas e situações que ela viveu no passado. Sejam coisas boas ou ruins, está lá no passado. A pessoa está com a mente dela, uma fortaleza, agarrado ali na mente daquela pessoa, e ela está vivendo do passado, pensando o que aconteceu, o que não aconteceu, os traumas, os problemas, traições, problemas que diversos, às vezes na infância, o pai, a mãe, má criação, o pai abandonou, e nós somos presos, ficamos presos a uma série de pensamentos e imagens. E a vida anda, as coisas acontecem, a pessoa cresce, a pessoa casa, tem filhos, mas ela continua presa. É preciso que você entenda que quem vive do passado certamente vai ficar aprisionado a uma série de imagens e pensamentos. Olha o que a palavra do Senhor diz: esqueçam das coisas passadas. Você não está percebendo que eu estou fazendo coisa nova? Você não está percebendo os avisos do pastor? Você não está percebendo ele falando: olha, nós vamos pintar, nós vamos pôr a cadeira, nós vamos mudar os horários, nós vamos mudar as estratégias. Ele está dando um sinal visível de que Deus está fazendo coisas novas. Mas se você não entender isso, o que você vai fazer? Você vai ficar preso. Boa era aquela cadeira de plástico. Eu ouvi, pastor. Quando nós compramos as poltronas lá da nossa igreja, eu ouvi. Para quê? Essas poltronas brancas de plástico não estão boas. Quando colocamos o ar na igreja, para quê? Já tem os ventiladores. E tudo que você vai fazer, tem muita gente com a mente presa no passado, seja nas coisas ruins, seja nas coisas boas, a nível de igreja. E vamos levar isso para o pessoal. Quantas pessoas presas, depressivas, sofrendo porque o pai abandonou, a mãe fez isso, o marido fez aquilo, o filho, e as pessoas ficam presas numa estrutura mental. Presas. Agora presta atenção. Vou contar para você a história do elefante de circo. Você sabe quantas toneladas um elefante pesa? Dependendo aí da raça dele, entre 4.000 a 7.000 quilos. Aí hoje a galera de hoje nem vai ver isso, mas antigamente a gente ia no circo e você via aqueles elefantes enormes sendo domados lá por um homem, um banquinho e um chicote. Um homem tem entre 70, 100, dependendo do homem, da altura, mas entre aí 60, 100 quilos. Como é que um homem pode domar
um animal que tem 4 toneladas, 7 toneladas. Uma força descomunal. Vou te contar uma história. O camarada vai lá, ou ele caça, ou ele compra um filhote, ou o filhote nasce lá no circo. E o homem pega aquele filhote, pega um cabo de aço ou uma corrente, prende no pé dele e amarra numa árvore ou em algo muito resistente. E aquele animal, ele fica durante dias tentando soltar. Mas aí depois de dias, a perna dele está machucada, está sangrando. E na mente daquele elefante pequeno, filhote, ele pensa o seguinte: eu não consigo me soltar. Depois que ele está mentalmente derrotado, o dono do circo tira a corrente e amarra uma corda. E aquele animal gigante fica preso a uma corda, numa estaca. E aí você olha e pensa, por quê? Porque na verdade, na mente dele, ele está preso na corrente. É exatamente isso que acontece na depressão. É exatamente isso que acontece, às vezes, na liderança, na igreja. Pessoas que foram presas por uma situação que ela não conseguiu vencer, que ela não conseguiu romper, mentalmente ela já está derrotada e ela pensa, não tem jeito, eu não consigo me livrar do vício, eu não me consigo me livrar dessa situação, eu não consigo mudar essa história. E aí mentalmente você já está dentro de uma fortaleza, preso. Deus está falando para mim e para você. Se você não deixar as coisas que passaram, se você não entender que as coisas do passado, elas existem, elas são reais. 85% das decisões que nós tomamos são emocionais. Nós temos pouco percentual de decisão racional. Nós sentimos alegria, tristeza, a nossa motivação. É importante você entender isso. Se você viver do passado, o que vai acontecer? Você não vai perceber o que Deus está fazendo hoje, o que Deus está fazendo agora. Se você não entender que as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novo em Deus, se você não compreende que problemas, adversidades e tudo que acontece na nossa vida tem um poder de nos ensinar, de nos treinar, de nos capacitar, você corre um sério risco de morrer preso a uma corda, mentalmente derrotado. Por que você não muda? Por que você não melhora? Não consigo. Essa é a frase do escravo. Mente. Por que você não consegue abandonar o cigarro, a droga, a bebida? Por que você não muda? Não posso, não consigo, eu já tentei. Mas isso não é só com vícios, em tudo. Por que você não estuda? Por que você não se capacita? Por que você não faz uma faculdade? Estou velho, eu sou burro, eu não consigo. Irmão, são fortalezas na mente da pessoa. A pessoa fica presa. Eu fiz 2 faculdades, 3 pós-graduação e agora em fevereiro eu começo uma outra faculdade de filosofia. Pastor, para que isso? Para que eu não fique preso na minha mente, para que eu entenda o que está acontecendo. Então as pessoas, elas vão se prendendo. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu estou velho demais, eu estou novo demais, eu já tentei, eu estou frustrado. E aí você encontra uma série de pessoas. E lembre-se, quando você encontrar uma pessoa depressiva, uma pessoa deprimida, pode ter certeza, como 2 e 2 são 4, ela está presa a uma situação que aconteceu no passado dela. E se você está passando por isso, hoje é uma noite extraordinária para que você se levante em Deus e fale, eu não quero mais isso para a minha vida. E você fala assim, eu não quero. Irmão, quem vive de passado é museu. Se você ficar preso no seu passado, você vai se prejudicar. Só que aí a irmã, como ela copiou o meu esboço, ela falou de ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. A pessoa está onde, pastor? No futuro. E no futuro ela fica assim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, quando eu fizer isso,
quando eu fizer aquilo, quando isso acontecer. E muitas vezes a pessoa que tem ansiedade está fugindo do passado. Tem muita gente ansiosa com transtorno de ansiedade que está bolando um jeito de fugir dos traumas do passado. Então ela está bolando uma estratégia para o futuro de como que não vai acontecer de novo o que aconteceu no passado. E aí ela sofre por causa do passado e ela sofre por causa do presente. Ela sofre por aquilo que aconteceu e ela está tentando correr para que não aconteça de novo no futuro o que ela sofreu. E aí a gente chega a uma conclusão: a pessoa vive no passado, ela vive no presente, mas ela não vive no agora. Aí, excesso de passado é o que mesmo, igreja? O que é excesso de passado? Depressão. E o que é excesso de futuro, igreja? Ansiedade. E o que é excesso de presente? Fala para a pessoa do seu lado: felicidade. Excesso de presente é felicidade. E excesso de passado? Depressão. E excesso de futuro? Ansiedade. E excesso de presente é felicidade. Porque Deus está dizendo: esqueça do passado, meu irmão, o que já passou. O povo antigo tinha um ditado velho, falava: a água passada não move monjolho. A água que já passou, meu irmão, as coisas que já aconteceram, elas não vão poder ser mudadas, porque elas já aconteceram. É necessário que você entenda isso. Quem vive no passado ou vive no futuro não percebe o que Deus está fazendo agora. Quem vive de depressão ou de ansiedade nunca vai ser feliz no momento. Quem está preocupado demais com o passado ou preocupado demais com o futuro não vai se alegrar com aquilo que Deus está fazendo hoje. O que Deus está fazendo hoje? Deus está falando para a igreja, Deus está falando para você: você não percebe o que eu estou fazendo agora. Coisas novas estão saindo, pandemia está passando, vem coisas, muita coisa aconteceu, pessoas perderam família, problemas, desemprego. Mas, irmão, presta atenção, a Bíblia diz: eu sou o que coloco um caminho no deserto, e eu sou aquele que coloca rios no ermo. No meio de tudo, Deus está no controle absoluto. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu? Todo mundo aconteceu alguma coisa, irmão. Ninguém vive numa bolha, não. A questão é: o que você faz com o seu passado? O que você vai fazer com ele? Você não consegue sair dele? Sabe o que vai acontecer? Os seus filhos crescem, as coisas acontecem, e você vai estar lá. O mundo inteiro andou, e na hora que os anos se passam, você olha para você, e aonde você está? No mesmo lugar, estagnado, parado, paralisado. É importante você entender essa mensagem. Se esqueça das coisas passadas. Se esqueça, meu irmão. A Bíblia está dizendo: Deus está fazendo coisas novas. Eu vou falar uma coisa: sabe quais foram as igrejas que não sucumbiram com a pandemia? Sabe quais foram as igrejas que sobreviveram a esse processo doloroso que o mundo viveu? As igrejas que estavam antenadas, ligadas, que na verdade tudo isso que estava acontecendo era uma oportunidade. A igreja atual mudou, meu irmão. A igreja que era velha já foi. A igreja teve que se reinventar para sobreviver à pandemia. E o que nós aprendemos na pandemia não vai mudar mais. A igreja digital, o culto online, lives, podcasts, isso chegou. Todo mundo teve que... Os que estavam antenados não sofreram tanto, mas quem estava parado no tempo não suportou. A igreja fechou. Nós precisamos entender que tudo que está acontecendo tem uma finalidade, irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então tem muita gente, passa a maior parte da vida pensando no passado e imaginando como o nosso futuro pode ser diferente do passado. A pessoa, em vez de viver, em vez do agora, em vez do que Deus está fazendo, tem gente que está a vida inteira olhando para trás, pensando no que passou e imaginando no futuro como que vai evitar o que aconteceu. Você precisa ver o que está acontecendo agora. Agora, eu tenho líderes, pastor Sandro, meus líderes do passado, isso 28 anos atrás. Eu tenho líderes que eram meus líderes. Eu tenho homens e mulheres que eram diáconos. Eu fui diácono, eu fui porteiro, viu, irmão? Eu fui porteiro, irmão. Eu lavei banheiro, eu fui diácono, eu servi a Deus, eu fui evangelista, eu preguei na rua, eu preguei na praça. Irmão, eu vivi todos os processos da igreja. Quando eu cheguei no altar, tinha 7 anos que eu servia a Deus na igreja e nunca tinha pregado com microfone. 7 anos. Tem gente hoje que quer começar no altar. Começa no banheiro, na porta, pinta, lava. Entende o processo? Aí, o que aconteceu? Você vai vivendo todos os processos, vai entendendo tudo que Deus está fazendo, vai compreendendo absolutamente tudo. E aí o que acontece? Eu tenho amigos que eram meus líderes, diáconos, líderes. Eu passei lá na portaria da diaconia, eu fui evangelista, eu fui para o seminário, fui para Belo Horizonte, fiquei 5 anos, 2 anos pastoreio. Quando eu voltei, eles estavam lá, pastor. Eu abri um monte de igreja, servi a Deus em 4 estados do Brasil, e eles continuam lá, no mesmo lugar, cabeça branca, fazendo as mesmas coisas. E aí eu converso com eles, e eles falam assim: pastor Júlio, o senhor lembra aquela vez que nós estávamos no presídio? Eu falei: você está falando de que ano? Não, 1995, 96. Eu falei: mas você está falando do presídio de 1996? Eu quero falar para você do presídio de 2020, de 2021. Pastor Júlio, você lembra aquela vez que nós estávamos evangelizando lá em Jericó, na Zona Velha, lá para as prostitutas? Que ano foi isso? 97. Meu irmão, que ano nós estamos? 2021. O que Deus está fazendo agora? Porque em 1980 eu era líder de casais. Porque em 1990 eu era líder de jovens. Meu irmão, o que Deus está fazendo agora? 2021. O que aconteceu em 2020? O que você pode fazer? Meu irmão, esquece as coisas que passaram. Pastor, o senhor lembra daquela época? Era maravilhoso. Meu irmão, as coisas que passaram serviram para um propósito, mas nós estamos interessados no agora. O que está acontecendo agora, hoje? Deus está fazendo coisas novas. E se você não entender esta mensagem, o tempo vai passar e você vai ficar naquele clube falando: você lembra, pastor Sandro? Lembra quando nós fizemos alicerce aqui? Você lembra, pastor Sandro? Irmão, nós precisamos ver o que está acontecendo hoje, agora. É agora, é hoje. O que está acontecendo hoje, irmão? Porque se você ficar olhando para trás, você vai deixar de participar daquilo que o Senhor está fazendo, trazendo a luz hoje. Há uma igreja grávida dando luz a filhos, e se você não entender isso, você vai perder. Você vai sair da igreja, você vai perder a visão, você vai perder o foco. É importante você compreender isso. Aprenda isso. Pastor, eu sofri demais. Eu quero dizer uma coisa para você. Diante do passado e diante do futuro, você tem que ter 2 atitudes. Primeiro, tudo que está no seu passado serviu para te trazer até agora. Você entendeu? Eu gosto muito, eu era um menino muito arteiro. Muito. Eu tenho muita cicatriz no meu corpo, de tombo, de muita coisa. Eu nunca quebrei nada, mas eu me cortei muito. E um dia eu tenho muita cicatriz, tem igual essa aqui no braço.
E eu li, estava lendo uma frase e o camarada falou assim: tenha orgulho das suas cicatrizes, porque ela prova que você foi mais forte do que aquilo que tentou te matar. Pastor, eu tive muitos problemas no meu passado. Você está aqui? Você está vivo? Tenho uma notícia para você: você é mais forte do que você pensa. Pastor, o senhor não está entendendo, eu estou muito doído. Para de vitimizar, irmão. Se você está aqui e você está vivo, é porque você é muito mais forte do que você imagina. E Satanás quer manter você preso numa mentalidade aonde você é vítima, aonde você é fracassado, aonde você não conseguiu, porque me traíram, me abandonaram. Meu irmão, as pessoas ficam presas nos problemas e se esquecem. Meu irmão, você tem que aprender, se você já não sabe, o que significa a palavra resiliência. Resiliência. É necessário que você aprenda, estude e domine esse assunto. A resiliência, de uma forma bem geral, é a capacidade de voltar ao estado normal. Sabe o material? Ele mexe, ele sofre pressão, mas quando a pressão termina, ele volta ao estado normal. Esse é um termo da física, mas hoje foi trazido para a teologia, para a psicologia, para as grandes empresas, grandes marcas. Eles estão procurando profissionais que sejam resilientes. Eles estão procurando pessoas que possam suportar adversidades, resistir a problemas. Por quê? Porque, meu irmão, é que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que toma pancada, aprenda com ela. Você sabe quando você é um derrotado? Quando você não aprendeu nada. Suponhamos que aconteça uma coisa muito ruim. Se você, mesmo que foi muito ruim, mas não te matou, e você continua vivo, significa que você é muito forte. E significa o que mais? Significa que Deus te ensinou uma lição. Se você viver assim, você vai ser indestrutível. Eu tenho um pastor amigo meu, que já foi meu pastor quando eu era ovelha, que ele foi enviado para a Colômbia, teve um trauma num campo e acabou se desviando, ficou todo traumatizado. Por fim, ele se desviou do Senhor. Um grande homem de Deus que chama Júlio. Um homem sábio, tocava, cantava, muito inteligente, mas ele se prostrou diante do problema. E ele conhece a minha vida, porque ele é meu amigo, e ele falava assim: você é aquele Wolverine lá do filme X-Men, porque nada te para. Eu falei: irmão, não é nada disso. Eu tenho duas opções quando acontece um problema: morrer com aquele problema, ou aprender com o problema. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para nós: se esqueça das coisas que já... Pastor, o senhor tem saudade? Eu ouço muito isso. O senhor tem saudade das igrejas que o senhor abriu? Eu falei: eu? Nenhuma. Por quê? Eu falei: porque o meu negócio é hoje. Eu estive lá, e quando eu estive lá, eu dei 110% de mim. Sábado, domingo, feriado, dia santo, noite, dia, trabalhei igual um louco. O dia que eu saí de lá, meu irmão, a única coisa que eu deixei para trás foi um legado, um exemplo. Não olho para trás, irmão. Você precisa aprender algo. Viva hoje, viva agora. Nem futuro, nem passado. Hoje. Percebe o que Deus está fazendo hoje. Aprenda com os erros do passado. Aprenda, irmão. Aprenda, presta atenção. Erre barato. Todo mundo vai errar e todo mundo vai ter problema. Então faz ser barato. Aprende rápido. Aprende ligeiro. Levanta e continua. Vou dar um exemplo aqui. Alguém aqui já bateu carro ou moto? Ou já foi batido? Levanta a mão se você já foi. Você deixou de dirigir? Você entende? Problemas acontecem. Às vezes alguém vem e bate em você. Aí você para de dirigir? Não. O que você faz? Conserta e continua. E fica mais esperto. Direção defensiva no nível hard.
não confia mais em semáforo, nem seta, nem nada. Assim tem que ser na nossa vida. Seja lá o que aconteceu, e eu não estou falando para você que nós não sofremos, não estou falando para você que não dói, eu não estou falando para você que não machuca, não é isso não. Só que você tem que fazer uma escolha: aprende ou morre. Se você aprender, você vai viver e vai se tornar exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Eu já passei por tanta coisa na minha vida, e as pessoas que sabem do meu testemunho, quando estão passando pela mesma coisa, me ligam: pastor, o que eu faço? Eu falo sempre a mesma coisa: o que você prega é verdade? Falei, então vive. Simples assim. Você precisa entender isso. Você precisa desenvolver resiliência, uma capacidade de enfrentar e superar adversidades. Tem muita gente que quer um monte de coisa, mas está lendo muito filme, vendo muito desenho. No mundo real, não tem nada fácil. Não tem almoço grátis, não tem janta grátis, não tem nada fácil. Não existe mágica. Tudo que nós passamos, passa por processos. Presta atenção. Quanto maior o Senhor quiser te usar, quanto mais alto o Senhor for te levar, tanto maior será o processo na sua vida. Pastor, eu quero ser grande, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ir para as nações. Então prepara, irmão. Vai ser matriculado na escola da humilhação. Você vai ser matriculado na escola do deserto. Você vai ser matriculado, irmão. Deus vai colocar você num monte de situação para você ser treinado e moldado. Ah, pastor, e os problemas? Acontecem, você não tem controle de tudo, mas seja lá o que acontecer, você precisa ler a Bíblia, tudo coopera. Pastor, eu não estou entendendo. Meu irmão, tudo coopera. Tudo coopera. Amém, igreja? Então, pastor, o que eu faço? Se esquece, recomeça. Você sabia que todo grande empresário, homem ou mulher, os grandes, os tops, todos eles faliram pelo menos 7 vezes? Você sabia que todo homem desse assim, Steve Jobs, Bill Gates, esse povo que a gente olha e admira, e pastor, mamão, pode olhar a história do camarada, pode olhar a história dele. Caiu, levantou, aprendeu como não errar. É isso que nós precisamos aprender com a palavra. Deus está dizendo: se esqueça. Para de ficar, ei, você não sabe o que aconteceu. Irmão, se esqueça. Porque se você ficar dentro desta cadeia, é uma cadeia emocional, é uma cadeia mental, é uma cadeia espiritual. O seu ministério, pastor, porque me machucaram. Pastor, no outro ministério, eu recebo muita gente com esse problema. No outro ministério, irmão, para com isso. Pastor, tem gente que está sentado no banco, não prega, por quê? Porque na outra igreja, no outro ministério, me machucaram. E o camarada não permite que o novo ministério, a nova igreja, dê oportunidade para que ele desenvolva aquilo que está no coração do Senhor. Teve problema no casamento, então aí eu não quero mais nada de relacionamento. Para com essas coisas. Para com isso. Tem muita gente presa, irmão. Você olha para ela, ela está livre assim. Mas dentro dela está presa. Problemas, situações, adversidades, problemas que aconteceram no passado. Amém? Pastor, eu estava depressivo. Vim nesse culto, ou às vezes está acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos orar por você hoje. Só que você precisa tomar posse dessa palavra. Não viva no seu passado, porque a única coisa que o teu passado tem de bom é você poder olhar para trás e ver Deus lá. Eu vou contar um negócio para vocês. Sabe quando Moisés pediu para ver Deus? E Deus falou para ele: entra na fenda da rocha, eu vou passar e você vai me olhar pelas costas. Todo mundo já, esses dias eu estava estudando esse texto.
O original lá fala assim, ó, entra na fenda da rocha e me olha pelas costas. Não é olhar Deus pelas costas, é olhar para Deus pelas costas. Sabe o que significa? Quando você olha para trás, lá em Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar. Você pode olhar para o passado só para uma coisa: ver Deus, como Deus te livrou, como Deus te sarou, como Deus agiu. Aí, irmão, você pode olhar para trás. Aí você olha para trás para ter esperança e lembrar: Deus nunca me deixou. Deus fez isso, Deus me curou, Deus, olha como Deus. Então, você quer olhar para trás, é só para olhar e ver como Deus fez. Só isso. Depois que você olhar para trás e ver Deus na sua vida, aí você fala: Deus, tá bom, agora eu quero saber o que está acontecendo agora. O que o Senhor tem para mim hoje? Segunda atitude, aí nós vamos tratar do futuro. A Bíblia diz lá em Mateus 6,34, um texto conhecidíssimo: não fiqueis ansiosos. Mateus 6 fala de ansiedade. Não fique ansioso por coisa nenhuma. Deus cuida dos pássaros, das plantas. Ansiedade significa falta de fé. A ânsia, ela é o oposto do crer e do depender. Então a palavra do Senhor fica: não fique inquieto pelo dia de amanhã. Pois se você ficar pensando no amanhã, você vai ficar num transtorno, comendo unha, roendo unha, não dorme direito, não come direito, não faz nada direito, porque isso vai explodir no seu corpo. Existe muita gente, irmão, muita gente frustrada, magoada, porque gera uma expectativa, né, pastor, no futuro tão grande, e aí aquilo que ela gerou na mente dela, porque às vezes nem é de Deus, aí ela não consegue atingir aquela meta que ela colocou, e aí ela se frustra de uma tal forma: olha, pastor, tantos anos se passaram, nada aconteceu. Será? Será que Deus não fez nada? Será que Deus não realizou nada? Mas a pessoa está frustrada. Quanta gente frustrada, porque ele criou uma expectativa. E aí Deus fala assim: mas eu não falei nada disso. E olha que loucura dessa fortaleza na mente. Você vai pegar um grupo na igreja, pastor Sandro, depressivo, desanimado, sem esperança, morto emocionalmente, espiritualmente. E às vezes você pega um outro grupo na igreja que está sofrendo absurdamente de transtorno de ansiedade, porque está pensando no futuro, e aquilo que está acontecendo agora não está sendo celebrado. Se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nessa armadilha de Satanás. Você vai viver amanhã? Você vai estar vivo amanhã? Você vai dizer para mim: talvez. Talvez. Obrigado, querido. Talvez. Talvez você está vivo amanhã. Você não tem certeza. O amanhã é uma possibilidade. Talvez. O passado, você tem como viver ele de novo? Não. Mesmo que você se lembre de algo do passado, eu nunca mais vou estar nesta igreja, neste dia, neste culto. O culto que eu vim aqui em 2019, nunca mais vai se repetir. Este dia, este culto, nunca mais vai se repetir. Posso vir aqui mais 10 vezes, mas nunca mais nós estaremos neste dia. Mas tem muita gente que não entende isso. Nunca mais. Eu tenho várias pessoas na igreja que estão esperando bebê. E algumas eu falo: olha, aproveita cada dia. Aproveita cada dia. Você está grávida, filho? Aproveita. Meu irmão, o meu filho mais velho tem 32 anos. A minha filha do meio tem 22. E a minha caçula tem quase 12.
A minha nora está grávida. Eu falei para ela, aproveita, filha, porque é um negócio que nunca mais vai voltar. O seu filho nunca mais terá 1 ano. Você entende? Eu me lembro uma vez, eu estava morando em Belo Horizonte, e eu era seminarista, numa draga, mais uma guerra. Pensa, só quem foi seminarista sabe. E eu estava, minha esposa e minha filha, tinha 4 anos. E ela queria que eu carregasse ela no colo. Só que em Minas Gerais não tem plano, irmão. É desce ou sobe. Lá só tem plano dentro da sua casa. Lá em Minas é desce ou sobe. E eu falei para ela, filha, pelo amor de Deus, anda um pouco. Eu e a mãe dela, né, pegando ela, dando aqueles pulinhos. E ela, pai, me pega, põe no cavalinho. E eu estava cansado, já estava andando já tem um tempo. Na hora que eu olhei para ela, o Espírito Santo falou para mim assim, pega ela, põe nas costas, carrega ela. Eu falei, por que o senhor está bravo? Ele falou, porque vai ter um dia da sua vida que você vai dar tudo que você tem para carregar a sua filha e você não vai mais poder. Meu irmão, todo o cansaço, toda a dor sumiu. E eu carreguei ela nas costas. E nunca mais eu senti cansaço para fazer nada para os meus filhos. Sabe por quê? Porque hoje passa, não volta. Mas eu quero que você guarde essa palavra, a igreja e você. Deus tem um propósito muito poderoso para a sua vida. Agora tem um detalhe muito importante aqui. O seu futuro depende do seu presente. Você entende isso? As decisões e o que você vive hoje é que determina o seu futuro. As escolhas que você faz no presente é que determina o seu amanhã. Me falaram assim, mas o senhor vai começar uma faculdade de filosofia, o senhor tem 50 anos, 4 anos de faculdade. Eu falei, irmão, 4 anos vai passar de qualquer jeito. Você não terminou a faculdade de Direito? 5 anos? Passou? Passou, irmão. Só que, se você, no presente, não tomar uma decisão acerca do que Deus está fazendo na sua vida, os 4 anos vai passar de todo jeito. E se você não tomar cuidado, na hora que você ver, 10 anos se passaram. Aí você está assim, eu podia ter feito, eu podia, irmãos, viva hoje, viva agora. Serve para a igreja, aproveita o que está acontecendo, se alegre, celebre. Pegue as coisas do passado, aprenda com elas e bora, deixa para trás. Tem um texto que eu quero ler com você para a gente encerrar essa mensagem e orar. E é isso que nós precisamos. 2 Coríntios 2,9 diz, como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Você ama? Vamos ficar em pé. Você ama o Senhor? Sim ou não? Fecha os teus olhos. Graças a Deus eu posso falar isso porque eu não te conheço. Se o pastor Sandro falasse, talvez você ia dizer, o pastor Sandro conhece minha vida. Os pastores dessa igreja me conhecem, sabem. Mas graças a Deus eu não conheço a tua vida. Graças a Deus eu posso falar coisas que o pastor talvez não falaria, porque senão você vai pensar, o pastor está mandando em direto dos meus problemas. Não. Se você ama o Senhor, eu quero dizer para você que Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida, e ela está para vir à luz. Se você não se desprender do seu passado, se você não se desprender das dores, das coisas que aconteceram no seu passado, você não vai ter os teus olhos abertos para perceber
o que o Senhor quer de você hoje. Se você ficar preocupado com o seu futuro, você não vai perceber que as decisões que você toma no seu presente vão determinar o seu futuro. Então, com os teus olhos fechados, olhe para dentro do seu coração. Não sei quem é você, não sei da sua vida, não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. E eu vim aqui hoje como profeta do Senhor para te entregar uma palavra, para que você se liberte, que a sua mente seja, todas as fortalezas da sua mente sejam quebradas, para que você possa viver o extraordinário, maravilhoso, daquilo que está acontecendo hoje, daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida agora. Que este resto de ano e o ano que vem sejam os melhores anos da sua vida, se você entender que você precisa soltar, liberar, perdoar, e você experimentar o que Deus está fazendo. Se você quiser vir ao altar, você pode vir, eu não vou te julgar, Deus sabe do teu coração. O que eu quero é orar com você para que a sua mente seja liberta, e você possa abrir os teus olhos, e você possa ver o que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos. Você ainda não viu, não chegou ainda aos teus ouvidos, nem subiu ainda ao teu coração o que Deus tem preparado para a sua vida, meu irmão. Abre o seu entendimento. O diabo está prendendo pessoas no passado e prendendo pessoas no futuro, e fazendo com que essas pessoas não experimentem aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Você pode sair do seu lugar, querido, como um passo de fé, para você dizer para você mesmo, no mundo espiritual: eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver todo aparelhamento, toda guerra, toda cilada, toda armadilha, tudo que Satanás coloca na minha mente, pensamentos, vontade de morrer, suicídio, depressão, pessoas que não querem mais viver, pessoas que não querem mais, estão sofrendo por pensamentos do passado. Em nome de Jesus, eu quero pedir aos pastores, obreiros desta igreja, se você quiser, puder, que você possa vir, impor as mãos e orar com essas pessoas que estão no altar. E eu quero que você ministre libertação da mente, dos pensamentos. Eu vou orar aqui e você vai orar individualmente. Irmã Cleonice, irmã Edilane, se quiserem vir me ajudar, comece a orar, igreja, estenda a sua mão direita para cá. Comece a orar e falar: Senhor Jesus, nós quebramos todas as cadeias, nós quebramos toda corrente, tudo, pensamentos, grilhões e cadeias que prendem os pensamentos. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus poderoso que morreu naquela cruz. O Senhor derramou o teu sangue, o Senhor transformou. Por isso Romanos capítulo 12 diz que nós temos que viver uma metanoia, uma transformação da nossa mente, para que possamos ver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vem quebrando, Senhor, vem quebrando os grilhões, vem quebrando as cadeias, vem quebrando, Senhor, ó Pai, traumas, vem quebrando em nome de Jesus tudo, Senhor, ó Deus, que atrapalha, que prende, ó Deus, estas vidas, Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, para que eles vejam, para que eles ouçam, para que eles, ó Pai, percebam aquilo que o Senhor está fazendo agora, aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Vem quebrando, Senhor Jesus. Pai, libera estas vidas, Pai. Libera, Deus, estas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre na alma, no coração, no espírito, nas emoções. E, ó Deus, toda a artimanha de Satanás, toda a fortaleza de Satanás na mente da Tua igreja seja quebrada,
destruída pelo poder do nome de Jesus. O Senhor tem planos, projetos e propósitos, ó Pai, para esta igreja, para este povo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu oro a Deus por cada pessoa que está aqui no teu altar. E haja, Deus Pai, libertação. Todas as garras, toda cegueira e surdez seja quebrada agora. Que Satanás caia por terra com toda a sua mentira, com todo o seu ardil e com todos os pensamentos, setas inflamadas de Satanás. Quebra, Senhor. Que a tua igreja seja poderosamente renovada. Que a tua igreja, Pai, seja tomada pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito possa trazer cura, libertação, transformação. Há uma grande obra, ó Deus Pai, acontecendo. Existem coisas novas, ó Deus, acontecendo. E nós precisamos que cada vida aqui, Senhor, abra os olhos, abra os ouvidos. Que toda fortaleza mental, emocional, espiritual seja quebrada pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder glorioso do Senhor Jesus. Tira, Deus, assim como o Senhor arrancou as escamas dos olhos de Saulo, assim como o Senhor abriu os olhos, ó Deus Pai, de muitos, ó Deus, durante, ó Deus, a história da humanidade. Nós oramos, Pai, porque o Senhor tem um plano para esta igreja. O Senhor tem um projeto para esta igreja, para este povo, para este bairro, para este distrito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, libera, Deus Pai, libera, Senhor, a mente, a criatividade, para que eles possam ver, entender, ouvir, sentir. É a oração que nós fazemos ao Senhor nesta noite, no nome poderoso e glorioso de Jesus. Amém? Você que está aqui na frente, fique de pé. Olha para mim. Eu quero que você guarde as 3 frases que eu disse durante o sermão. Depressão é excesso de quê? Do quê? Do passado. Não viva no passado, tá? O passado aconteceu. Mas o nosso Deus é Deus de recomeços. É porque nós não temos tempo e eu também não quero falar. Mas se eu contasse para você a minha vida, você ia falar assim: pastor, como é que o senhor está vivo? Por que o senhor não se suicidou? Mas nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz. Não que tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Você tem sonhos, projetos? Lembre-se de uma coisa: o teu futuro depende das decisões que você toma hoje. Então, se você ficar no passado, ou no presente, ou no futuro, você perde o presente. E às vezes Deus está falando com você, Deus quer falar com você, e você está preso numa roda que não te leva a lugar nenhum. Deus tem planos para a sua vida, tá, moço? Só que você precisa parar de olha para frente, olha para Cristo, prossiga. Tudo o que acontecer, seja bom ou ruim, tem só uma capacidade: fazer você melhor. Entende isso? Se Deus permite alguma coisa na nossa vida, é porque Ele sabe que aquilo ali vai moldar você numa área que você não aprenderia de outra forma. Existem flores que só nascem no deserto, só lá. Por isso que Deus permite, às vezes, você ir no deserto, às vezes você vai no monte,
às vezes você vai na Campina, às vezes você vai para o vale. E cada lugar te ensina algo. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Creia nisso. Pastor, as coisas são tão difíceis. Então não, irmão. Você está vivo. Morreu 600 mil pessoas no Brasil. Você morreu? Você podia ter morrido? Podia ou não? Mas você não morreu, né? Se você não morreu é porque a obra de Deus na sua vida ainda não terminou. Então toma posse dessa palavra. Viva o hoje. Os olhos abertos, ouvidos abertos. Veja o que Deus está fazendo hoje. Não viva do passado, nem de coisas boas. Viva hoje. E hoje, 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e ainda te sobram 8 horas. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como é que você faz tanta coisa? Simples. 8 horas eu durmo, como eu durmo 6, então sobra 2. 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha, e ainda te sobram 8 horas. Todos os dias. E você não tem amanhã. Entendeu? Resolva algo todos os dias, e no final do ano você resolveu 365 coisas. Se você ficar procrastinando, em algum momento da sua vida você vai ter que resolver tudo de uma vez só, ou vai sucumbir pelo peso. Que Deus abençoe você e guarda isso. Hoje, para de olhar para trás. Olha o que Deus está falando para vocês. Se esqueça das coisas passadas, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Uma coisa nova. Aproveite esta coisa nova, porque é isso que vai determinar o seu futuro. Ele vai chegar? Vai. Mas quando ele chegar, ele vai se chamar hoje. Hoje é o melhor dia. Qual é o melhor dia? Hoje. Porque esse é o dia que o Senhor deu para nós. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Quero agradecer ao pastor Sandro, sua esposa, a liderança dessa igreja. É sempre bom estar com vocês. A distância entre nós é longe, 1000 quilômetros, 12 horas de carro. Mas eu amo a vida de vocês, estou sempre acompanhando vocês, torço por vocês, amém? Tem muita coisa para acontecer e vai acontecer. Para de olhar para trás, para de olhar para frente, e pega hoje e trabalha o máximo que você puder. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.